Bom dia, obrigado por estarem no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre dois assuntos específicos, dentre vários, né? O Supremo Tribunal Federal tem batido recorde atualmente com relação a discussões em matéria tributária, né? Recentemente resolveu o problema da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, definindo que o ICMS destacado é aquele que deve ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS, né? Graças a Deus, uma paz duradoura, imaginamos agora, com relação a esse julgado. Outra questão que foi julgada recentemente é a DC 49, que declarou inconstitucionais alguns dispositivos da Lei Complementar 8796 relacionados à transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. E o último ponto é relativamente à constitucionalidade da cobrança do DIFAL para as empresas do Simples Nacional quando estas adquirem mercadorias para comercialização. Quer dizer, decisões absolutamente antagônicas, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, há pouco tempo atrás, havia decidido que era inconstitucional a cobrança do diferencial de alíquotas por não haver previsão em lei complementar. Logo, isso estenderia também às empresas do Simples. Mas quem entende, né, quais são as razões que levam o Supremo Tribunal Federal a adotar posicionamentos tão antagônicos e num espaço tão curto de tempo. Então vamos lá ao primeiro tópico do nosso encontro. Bom, a questão da DC 49 sobre as transferências. Pois bem, o que o Supremo Tribunal Federal definiu? Julgou inconstitucional os artigos 11, parágrafo 3º, inciso 2, e o inciso 12, inciso 1, da Lei Complementar 8796, que é a Lei Candir, a famosa Lei Candir, né, que é o suporte normativo necessário para regulamentação da parte geral do ICMS, vamos dizer assim, em todo o território nacional. Muitos estados cobravam e vinham cobrando ICMS sobre essas transferências de mercadorias, uma vez que era até instrumento de planejamento tributário para muitas dessas empresas no país. Com o julgamento a declaração de inconstitucionalidade desses dispositivos da Lei Complementar 8796, como é que fica agora os estados, como é que fica a forma de tributação nos estados e como fica os planejamentos tributários, as operações de centros de distribuição em todo o país. O primeiro ponto agora é a tentativa de modulação dos efeitos desse julgado. É uma luta aí que os contribuintes estão a deflagrar perante o Supremo para que estabeleça um marco temporal de início de vigência deste julgado, né? Então, se não houver a modulação dos efeitos, nós vamos partir para os outros problemas que advirão. O primeiro deles, eu acredito, seja relacionado ao estorno de crédito. Empresas que, vai depender evidentemente de cada estado, mas estados que tendem à acumulação de créditos, como acontece muito em São Paulo, né? Empresas recebem mercadorias de fora do estado e exportam. Muitas desses créditos decorrentes de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, o Estado vai poder cobrar esses créditos, vai poder estornar estes créditos com efeito retroativo. Esse é um grande dilema que vige e que surge no meio da doutrina, porque nós vimos na prática alguns estados, como Brasília, por exemplo, quando se declarou inconstitucionalidade da Lei 3.152, que institui lá o PRODEF 2, quando ele foi julgado inconstitucional, o que os estados fizeram, ou melhor, o que o Distrito Federal fez? Cobrou o ICMS relativamente à parcela do incentivo fiscal que essas empresas usufruíram e gerando aí uma insegurança jurídica muito grande, né? Uma vez que não há modulação dos efeitos, a Secretaria de Fazenda, portanto, saem cobrando o imposto dos contribuintes, uma vez que a norma expurgada do ordenamento ela tem efeito retroativo, né? O efeito ex tunc, retroage até a data de publicação da lei. Outro aspecto
seria com relação à proporcionalidade do estorno daqui para frente, ou seja, a empresa recebeu mercadoria, comprou mercadoria para revenda, aproveitou o crédito ICMS na entrada e aí ela faz uma saída em transferência. Essa saída em transferência é uma não incidência ou é uma não incidência que permite a manutenção do crédito? É um outro problema que deve surgir como desdobramento dos efeitos desse julgado, e as empresas teriam ou não que efetuar o estorno proporcional dessas operações. Então, para solucionar esse problema, quais seriam as alternativas? A primeira, a modulação dos efeitos, isso num curto prazo. O segundo seria o Congresso Nacional editar uma PEC alterando a Constituição, fazendo prever a incidência do ICMS sobre essas transferências. O terceiro aspecto seria, por força de convênio, considerar essas operações de saída e transferência como uma saída em que o contribuinte possa manter o crédito. Aí seria tratando aí seria uma situação de benefício fiscal. Poderia em tese ser feita por convênio ou alterando a Lei Complementar 8796 com fundamento na Constituição Federal, evidentemente, através de uma PEC. Então o aspecto é muito complexo. E aí você imagina os centros de distribuição que existem no país, em empresas como, não vou citar nomes, mas redes de eletrodomésticos e outras equivalentes, que têm filiais espalhadas pelo país todo e normalmente centram as suas operações em alguns CDs estratégicos e a partir dali fazem as distribuições para todo o território nacional. Uma vez que essas operações não serão mais abrigadas pela incidência do ICMS, essas filiais receberiam essas mercadorias sem crédito de ICMS. Consequência disso, pagariam o ICMS integral no destino. Talvez essa decisão do Supremo seja uma sinalização de uma forçação de uma possível micro-reforma tributária. Então, nesse nosso encontro, nesse primeiro bloco, eu quis destacar esse aspecto dessa ADC 49, porque ela vai refletir profundamente as operações envolvendo especialmente centros de distribuição. Se você for pensar também em indústrias que têm que distribuir ou entregar essas mercadorias, uma alternativa para que esses CDs, para que essas filiais recebam mercadoria com crédito, seria que os CDs pedissem que as indústrias entregassem diretamente a esses estabelecimentos. Imagine só a logística de distribuição para as indústrias, que antes concentrava-se as entregas apenas nos CDs. Então é um problema verdadeiramente sério que as empresas terão que se deparar caso nenhuma dessas alternativas seja resolvida no curto e no médio prazo. Portanto, agradeço pela atenção e até o próximo bloco.